E aí, pessoal, sejam bem-vindos à sua enciclopédia bestiário favorita, nosso bestiário do capeta. Hoje nós vamos falar sobre um grande ícone que eu não poderia deixar de falar, o nosso querido, ou melhor, a nossa querida monstra gostosa, que todo mundo que viveu essa época se lembra com uma dor no coração de ter passado por isso. Quem nunca já teve no seu quarto uma foto da Gore, cara? Quem nunca já teve isso aí? Eu entendo você. Hoje nós vamos falar sobre ela, a Gore, um dos maiores ícones da época do Caminhos do Coração. E é isso que nós vamos falar hoje. Então bora lá, bora. A Gore Mayer, apelidada de Gore, como todo mundo conhece, que nasceu no laboratório da doutora Julia como uma mutante treinada utilizada para fazer o controle de outros mutantes. Na história ela fazia isso. Agentes, fiquem deitados. Ela é que segurava a barra contra outros tipos de mutantes lá na novela Caminhos do Coração, que, diga-se de passagem, foi um grande sucesso aqui. Por quê? Porque antigamente tinha aquelas novelas, inclusive a Globo, ela percebeu isso, que as novelas elas eram muito normais. E é isso que eu vou falar nessa semana com vocês, que a gente vai ver o Cadeirudo, etc. Que as novelas elas se cansaram daquele clichê de vida normal e queriam trazer um ar mais cômico para os negócios. Tinham poucas novelas que falavam sobre isso. A gente teve, por exemplo, o Beijo do Vampiro, que também trouxe essa questão de trazer um pouquinho mais do lado mais fantasioso, etc. E o Caminhos do Coração foi uma novela para o infanto juvenil. Não existia só Carrossel. Eu me lembro também, por exemplo, Cúmplices de um Resgate. Meu Deus do céu. E era isso. Assim surgiu Caminhos do Coração. E essa Gore, ela é muito lembrada porque além dela ser muito bonita, também tinha um poder muito marcante de controlar os bichos lá tal, que era ela que controlava os caras lá. Após a escapada de outros mutantes, aí se forma uma liga chamada Liga Bandida. Eu sou bandida! Deixa comigo pra você ver! Que a Gore lança lá com um plano maligno, mas isso daí é muito mais pra frente lá na história, que começa com a lealdade da doutora Julia e evolui para o ressentimento e rebelião contra suas próprias origens, quando recebe a confirmação de que é filha biológica da irmã lá do Ari e tal. Notícia que se espalha lá no decorrer da novela. Ela se destaca pela sua ambição, desejo de poder, etc. Que a gente vai ver que ela, no decorrer da história, se você assistiu tal, quem nunca assistiu, quem é jovem, que nunca assistiu essa novela, cara, que ela começa a usar a sedução, a hipnose e tal, além dela usar aquele lado Bela Lugosi dos vampiros de antigamente, que ficar com o olho lá clássico, os vampiros mais antigos, eles faziam isso daí. Aí tem a Liga do Bem e a Liga do Mal, como a gente já sabe, lá, Bambuloá, o negócio também, Bambuloá era foda, mano. Enfim, essa é um pouquinho do apanhado da história dela, que ela controlava os caras lá, faz a sua própria liga, vira uma super vilã, tal, etc. Enfim, vamos falar agora sobre a aparência e eu já vou dar uma nota pra história. Pra mim, a história, ela é uma história assim, tipo, imagina você criar uma coisa, abrasileirar uma história bem... É um próximo que a gente tem de, tipo, pegar um filme americano e trazer pro Brasil, tal, abrasileirar o negócio. Eu vou dar uma nota pra história, uma nota 5. Eu lembro com muito carinho da história, mas eu não posso dar uma nota muito maior do que essa daí, mas tá bom. Ela faz lá os aliados dela, o Metamorfo, o Meduso, e tem aquela cena clássica. Tem muitos bichos estranhos lá, tal. Mas eu não vou deixar que a minha nostalgia apague a história, a questão da história. Eu vou dar uma nota geral 5. Melhor do que nada. Se você quer dar uma nota maior, fala aí, eu queria uma nota 6, 7 e tal. Vamos falar sobre a aparência? A aparência dela é a melhor coisa, porque ela tem uma aparência, apesar de que a aparência dela é normal. Como sempre, eu não posso dar uma nota maior, porque toda vez que eu vejo um monstro normal aqui, eu dou uma nota muito baixa, tal. Por isso que eu tenho que dar uma nota, chorando eu dou uma nota 3 aqui, porque eu queria dar uma nota maior. Mas aqui a gente lida com a aparência, então a nota em questão de horripilante, tal, mais feio, mais bonito visual, tal, apesar de que isso é bonito de outras formas. É paixonite agudo. Em outros sentidos, tal. Então, a aparência dela é uma aparência normal, tal, apesar de ser meio aquele visual gótico lascado, porque o pessoal pensou nisso na hora que fez a personagem, tal. Ela precisa ser uma gótica, meio emo, tal, com aquele cabelinho, tal. A ideia era essa, e fazer aquele estilo Femme Fatale. E foi tudo pensado, esse estilo dela, tal, como se fosse também tava na época lá do Anjos da Noite, então
trazer o tom dela de ser meio fria, controle, aí aquele visual meu gótico caiu bem. Mas eu não posso dar uma nota muito alta aqui, porque a avaliação é essa, infelizmente. Eu queria dar uma nota mais alta. Agora que a gente já falou da aparência, a gente pode falar dos pontos fortes e fracos. Os pontos, como você já pode perceber, a maioria dos pontos fortes dela é em questão mental, que lembra muito os vampiros, ou seja, não tem utilidade física propriamente dita, o que faz ela ser um monstro que pode se lascar em um combate corpo a corpo, por exemplo. Isso pode fazer ela se lascar. Morri! Ou seja, ela é forte na mente, mas se houver um erro na mente, já estou dando foco aqui num ponto fraco, ela se lasca. Mas vamos falar dos pontos fortes. Primeiro ponto forte: hipnose visual e verbal. Ela tem capacidade de controlar as ações dos outros via olhar ou voz. Isso aqui pode ser um ponto muito interessante, porque vocês já viram no Sobrenatural um monstro que consegue fazer isso daí. Que é aquele cara que tinha o poder lá que não funcionava com senha, que ele tinha o poder de dar sugestões só em falar. Quando ele pegava o telefone e dizia uma ordem pro cara, o cara fazia. Que carro legal, hein? Posso ficar com ele? Legal. Ou seja, esse poder pode ser muito forte por não ser só olhar. Isso torna ela mais forte do que um vampiro e igual aquele monstro do Sobrenatural que conseguia fazer as coisas pela voz. Outro ponto forte: a sedução magnética, que é nada mais do que a persuasão emocional, que é mais o charme dela sem usar o poder. Eu não acredito que isso seja um poder propriamente dito. Ai, papai, apaixonei. E é só. Esses são os poderes dela. Pelo que vocês podem ver, ela tem o charme dela e a hipnose visual e verbal. Mas agora, os pontos fracos dela, eu já disse para vocês. Um ponto fraco dela é exatamente isso: o poder apenas de hipnose verbal e o olhar. Ou seja, ela precisa de contato visual com a vítima. Se você der um lá Shiryu, fudeu para ela. Ainda vai ficar faltando a voz. No caso, você não pode escutar a voz dela. Então, se você der uma de Shiryu e quebrar todos os seus sentidos, ela se lasca. Você precisa ter sentidos, a não ser que ela tenha, não foi falado sobre isso na novela lá tal, se ela tinha o poder de alcançar os sentidos profundamente, que é o caso do Sirene, do Cavaleiro do Zodíaco. Que o Shiryu tentou dar uma de doido, aí ele disse: não adianta você tentar dar uma de doido, Shiryu, que ainda assim eu consigo pegar você com minha flauta, seu idiota. Eu não me lembro se foi o Shiryu ou foi o Siegfried que fez isso daí. Eu acho que foi o Siegfried que tentou dar uma de doido pra cima dele. Ou seja, às vezes você perder os sentidos pode não funcionar, que era o caso de fazer como o Sirene lá, pegava pela vibração, o negócio era pela vibração, então não adianta você perder os sentidos, que no caso a vibração ainda vai chegar em você e você vai se lascar. Temos esse ponto aqui importante. E é o único ponto fraco que ela tem, tal, que é essa questão de ter que chegar perto. Agora vamos falar sobre o último ponto aqui. Eu vou dar minha nota antes de terminar isso aqui. Eu vou dar a minha nota de pontos fortes e fracos. Eu vou dar a nota 2. Por que eu vou dar nota 2? Porque é uma habilidade. Porque por mais que seja uma habilidade foda, eu acredito que seja uma habilidade que qualquer um queria ter. Só que tem um problema. Se os outros conseguem perceber isso, você tá fudido, cara. Simplesmente você tá fudido. Porque, por exemplo, coisas de longo alcance, se um cara tiver, por exemplo, com uma snipe, você tem a limitação do alcance da voz e a limitação da visão, que são, se a gente parar para pensar, os nossos sentidos, eles são limitados pra cacete. O que faz com que o poder dela seja limitado, a não ser que ela pegue aqueles holofote grandão que os outros falam. Como? Aqueles holofote grandão que os outros falam. Desgraça! Para tentar fazer com que o alcance verbal se torne maior. Pode ser uma ideia boa, mas ainda assim é um poder limitado. Por isso que eu dou nota 2. Agora vamos falar sobre onde habita pra gente terminar aqui o vídeo de hoje.
Não esquece aí, se gostou, compartilhe, dê o joinha, passe para mais pessoas e se inscreva no canal, por favor. Vamos para onde habita agora. Nós temos duas fases que aconteceu isso daí. Primeiro foi na Ilha do Arraial, que é um laboratório onde ela foi criada e manteve seu domínio sobre os mutantes, tal, etc. E, por último, teve a fase urbana, que foi lá em São Paulo, que foi onde ela teve a mansão Maia, o espaço doméstico, os públicos, ela ergue um quartel-general para ela, tal, esse tipo de coisa. Enfim, onde habita, eu digo que a Ilha do Arraial era muito mais perigosa do que a fase urbana, porque era uma porra de uma ilha, cara. Ou seja, era difícil sair. Por isso que essa primeira fase aqui, onde ela habitava, era mais perigosa do que a fase urbana, e eu vou levar isso em conta. Por isso que eu vou dar uma nota 4 na questão. Por ser uma área de difícil acesso, eu poderia dar uma nota maior? Poderia, mas eu vou dar uma nota 4, porque está dividido aqui entre Arraial e São Paulo. Se fosse só Arraial, ela teria uma nota muito maior, por isso que a minha nota é 4. E com isso a gente pode fechar aqui com um veredito. E a história, ela ganhou nota 5, a aparência ela ganhou 3, pontos fortes ela ganhou 2 e onde habita ganhou 4. Então que rufem os tambores e vamos saber qual foi a nota final dela. Vamos lá. E ela, infelizmente, tirou nota 0. Ela é nível 0. Parece que o avaliador não foi muito bom com ela nesse caso. Isso significa que ela é praticamente inofensiva em questão... Vamos levar a questão de que ela é que nem aquele bicho lá do sobrenatural. Ele é ofensivo se tiver bastante chance, bastante oportunidade e ninguém conseguir pegar ele. Mas a gente sabe que se ela começar a fazer muita merda, as pessoas vão suspeitar e vai dar merda. Então por isso que ela tirou uma nota nível 0 aqui. E é isso que nós temos para hoje, galera. Espero vocês no próximo vídeo e até mais.